Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E você que está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aproveite, faça sua inscrição, curta e comente se assim desejar. Bom, gente, nosso assunto de hoje, orações subordinadas substantivas. Um palavrão da nossa língua portuguesa? Sim, um palavrão. Mas, como eu já disse aqui, o meu objetivo é mostrar que a nossa língua não é um bicho de sete cabeças, que é possível sim dominar este conteúdo gramatical. Beleza? Então vamos lá. Bom, antes de falar de subordinada substantiva, eu preciso deixar claro para você o que é um período composto por subordinação. Mas antes, vamos relembrar aí o que é o composto por coordenação. Qual a diferença básica entre um e outro? Período composto por coordenação, eu terei mais de uma oração e essas orações não apresentam dependência sintática, ou seja, cada uma delas apresentam a sua estrutura tranquilamente. O que não acontece no período composto por subordinação. Eu preciso que uma oração complete a outra oração sintaticamente. Calma que vocês vão ver como funciona isso aí tranquilamente. Vamos observar aqui, ó, período simples. Eu tenho os estudantes exigem a anulação do exame. Um período simples. E eu tenho o meu sujeito, no predicado eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu preciso de um objeto direto, certo? E aí, observem que está bacaninha essa estrutura aqui, ó. Um período simples tem uma estrutura sintática básica. Eu peguei essa oração, transformei ela num período composto. Os estudantes exigem o quê? Que o exame fosse anulado. Observem que a outra oração, ela manteve-se como um complemento do verbo, só que agora eu usei uma oração para completar o sentido desse verbo. Por isso, é um período composto por subordinação, porque a outra oração exerce uma função sintática. Olhem aí que eu coloquei com mais clareza também, né? Ó, os estudantes exigem, olha aí na oração principal, porque eu vou chamar uma de oração principal e a outra eu vou chamar de oração subordinada. No caso aqui na oração principal, olha a estrutura que eu tenho, um sujeito e um verbo transitivo, e no caso aqui é transitivo direto. E eu tenho o objeto direto, que é toda uma oração, que vai ser chamada de oração subordinada. Combinado? Bom, antes de prosseguir, eu quero deixar para vocês aqui essa informação de que o período composto por subordinação pode se apresentar de duas maneiras, de forma desenvolvida ou de forma reduzida. A forma desenvolvida é quando o verbo apresenta-se flexionado. Como assim flexionado, Mauricéia? Ele está conjugado em algum tempo, presente, pretérito, futuro. Um exemplo, o verbo cantar, ele não está flexionado. Quando eu digo eu canto, eu cantei, eu cantarei, eu flexionei esse verbo. Olhem aí, o ministro declarou que está preocupado com a pandemia. Declarou, o verbo está conjugado aí no passado, né, no pretérito. Essa é a forma desenvolvida. A forma reduzida é quando o verbo está em uma das formas nominais. Quais são essas formas nominais? Infinitivo, gerúndio ou particípio. Infinitivo, terminação, né, em R, gerúndio, terminação em NDO, perdão, ou o particípio aí que é o ado, certo? Observem, ó, o ministro declarou estar preocupado com a inflação. Prosseguindo. Bom, e aí eu tenho as subordinadas substantivas, que é o assunto de hoje, né? Em outro momento eu vou falar para vocês das adjetivas e das adverbiais, mas hoje é das substantivas, certo? E as substantivas desenvolvidas,
elas são iniciadas geralmente pelas conjunções que e se, mas há momentos em que pode ocorrer de serem introduzidas por pronomes interrogativos ou advérbios interrogativos, certo? Também eu quero deixar uma dica para vocês, porque a oração subordinada substantiva, se eu substituir, né, por isso ou disso, eu vou ter certeza que se trata de um período composto por subordinação, no caso de orações subordinadas substantivas. Então, no caso ali, eu poderia ter substituído pelo isso ou pelo disso. Eu vou mostrar tranquilamente para vocês, tá? E aí eu quero deixar claro por que oração subordinada substantiva? Porque apresenta um valor de substantivo que vai exercer alguma função sintática em relação à oração principal. Quais são essas funções? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. Pessoal, é muito importante que fique claro, que esteja muito bem claro para vocês todas essas funções sintáticas, porque se tem alguma dúvida, volta lá no conteúdo, dá uma revisada, coloque aí perguntas se quiser, que eu vou ter um prazer de esclarecer, mas não deixem as dúvidas permanecerem, beleza? Bom, ao longo dos nossos slides agora, eu vou usar algumas siglas, eu coloquei aqui para que vocês estejam cientes. Siglas que já é conhecida da maioria dos estudantes, né? VL, verbo de ligação, VI, verbo intransitivo e assim por diante. A primeira oração subordinada substantiva que eu vou apresentar é a subjetiva. Por que subjetiva? Porque ela tem valor de sujeito. E eu trouxe aqui para vocês 3 maneiras de identificar quando é uma substantiva subjetiva. Nesses daqui que tá com os quadradinhos, né, com os retângulozinhos amarelos, são as minhas orações principais. Na primeira estrutura lá, na primeira oração, eu tenho foi muito importante. Bom, nessa oração, que é a minha oração principal, eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo. Vejam, foi muito importante isso. Olha lá, eu pude substituir, ó, o isso. E o que é esse isso? Que você participasse do evento. Então, aqui é uma subjetiva, porque ela exerce a função de sujeito da oração principal. E na minha oração principal, eu tenho que observar que tipo de estrutura há ali e o que falta. Nesse caso, falta o sujeito. Outra maneira de observar se é subjetiva, verbo na voz passiva. Observem que a minha oração principal apresenta-se na voz passiva. Falta ali, ó, então, está decidido isso. E o que é esse isso? Que a loja será fechada a partir de amanhã, que é a minha oração subordinada substantiva, ok? Nunca nos interessou que ela participasse. Na minha oração principal aqui agora, eu tenho um verbo unipessoal, um verbo na terceira pessoa. Nunca nos interessou isso. E o que é esse isso? Que ela participasse. Então, aqui 3 maneiras de vocês observarem quando é uma subjetiva. Valor de sujeito. Prosseguindo. A nossa objetiva direta. Valor de objeto direto. Lembrem-se lá, né, do verbo transitivo. Se ele é transitivo, ele pede um complemento. Se ele é transitivo direto, esse complemento é o nosso objeto direto. Vejam a estrutura da oração principal. Antônio finalmente revelou. Revelou isso. Olha lá, substituindo pelo pronome isso. E esse isso que é apaixonado por Miriam. Vamos analisar a nossa oração principal. Na oração principal, eu tenho sujeito, eu tenho finalmente aí, né, no caso, que é um advérbio, que ele não vai fazer diferença se eu tirá-lo. Antônio
revelou. Quem revela, revela algo. E o que é esse algo? Que está apaixonado por Miriam. Então, observem que a segunda oração, ela completa o sentido do verbo, ou seja, ela completa sintaticamente a oração principal. Se eu preciso completar o verbo, quem completa o verbo é o objeto. E, no caso, a oração subordinada aqui exerce a função de objeto. Vejam aí outro exemplo. Quero que você me ajude. Quero, quem quer? Eu, o verbo, o sujeito está oculto aqui, certo? Eu tenho um verbo transitivo. Quem quer, quer algo. No caso aqui, quero isso. Olha lá, substituindo por isso. Que você me ajude. Então, que você me ajude completa o sentido do verbo. Se ele completa o sentido do verbo, se essa oração completa o sentido do verbo, é um objeto direto. É um objeto direto porque ele não foi ligado por preposição. Combinado, pessoal? Bom, e a objetiva direta? Ela tem valor de objeto indireto. Lembra lá da nossa diferença? Verbo transitivo direto pede objeto direto. Verbo transitivo indireto pede objeto indireto. Vejam aí, Fernanda jamais duvidou. Quem duvida, duvida de algo, né? Só que aqui eu tenho um período composto. E no meu período composto, né, aqui, a minha primeira oração é Fernanda jamais duvidou. Fernanda jamais duvidou disso. Na minha oração principal, eu tenho um sujeito mais um verbo transitivo indireto, certo? Quem duvida, duvida de algo. E quem completa o sentido desse verbo? É a minha oração subordinada, objetiva e indireta, de que tu eras apaixonado por ela. Insisto em que você venha. Olha lá, eu insisto, né? Verbo transitivo indireto. Insisto nisso. Olha lá, em que você venha. Então, em que você venha, completa sintaticamente o verbo insisto, que é da primeira oração, da oração principal. Oração subordinada substantiva predicativa. Valor de predicado, valor de predicativo. Olhem aí as maneiras de encontrar uma predicativa. O problema era isso. Observem que aqui eu tenho um sujeito e eu tenho um verbo de ligação. Quem é o sujeito? O problema. O meu verbo de ligação era do verbo ser. E, bom, se eu tenho um sujeito e eu tenho um verbo de ligação, cadê o predicativo? Está na segunda oração, que é a oração subordinada, que ninguém tinha carro. Combinado? Olhem outra oração. A verdade é, olha aí, sujeito mais verbo de ligação. Peraí, se eu tenho sujeito, eu tenho o verbo de ligação, cadê o predicativo do sujeito? É a segunda oração, é a oração subordinada. Entenderam, gente? Tá tranquilo? Bom, a verdade é que desvios linguísticos ocorrem frequentemente. A verdade é isso, tá? Lembra de substituir por isso, por disso, por nisso. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Poxa, Mauricéia, palavrão mesmo, hein? Sim, mas ela tem valor de complemento nominal. Se você identifica tranquilamente o que é um complemento nominal, não haverá problemas. Mas vamos observar aí a maneira de entender um pouco melhor a estrutura. Rafael não tem certeza. Rafael não tem certeza disso. Observem que na estrutura da oração principal, o que eu tenho? Eu tenho o sujeito Rafael, eu tenho o verbo transitivo direto e eu já tenho na oração principal o meu objeto. Opa, se eu tenho na oração principal o verbo transitivo, eu tenho já o complemento desse verbo, então o que vem depois dele não é o objeto, certo? É o complemento nominal, porque
de que sua namorada lhe seja fiel completa o sentido da palavra certeza. Combinado? Tá claro, pessoal? Então, Rafael não tem certeza de que sua namorada lhe seja fiel. O júri está convencido. Eu tenho na minha estrutura da oração principal um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo, porque lembre-se que complemento nominal não completa só lá a questão do objeto. Ele completa também, no caso, um predicativo, né, uma característica. O júri está convencido disso. E o que é esse disso? De que ele é culpado. Então, gente, se vocês conseguirem identificar bem a estrutura que já apresenta-se na oração principal, identificar que tipo de subordinada substantiva é, não será problema. E aí, a apositiva, que ela é muito tranquila, né? Eu sempre olhava lá 2 pontinhos e tascava como uma positiva. Porque é isso mesmo, vai apresentar os 2 pontos. Apesar de que, de todas as subordinadas substantivas, a única que aceita vírgula é a apositiva. Dessa maneira aqui. O rapaz tinha um desejo. Eu tenho sujeito, eu venho verbo transitivo e eu tenho um objeto. E aí eu tenho aqui um aposto que explicativo. O desejo, qual era o desejo desse rapaz, né? Que os familiares convivessem em paz. Então, ali eu tenho uma positiva. Outra maneira, que é o que eu estou falando, as vírgulas só são aceitas nas substantivas nesse caso, sua esperança de que o pai o ajudasse mantinha vivo o seu ideal. Eu tenho aqui, a oração principal foi dividida, tá vendo? Rachadinha aí, mas eu tenho sujeito, tenho o verbo transitivo, olha lá, e tem um objeto direto, certo? Tranquilo? E no meio eu tenho a minha apositiva. Bom, gente, e aí eu quero revisar com vocês aqui para ficar muito tranquilo. Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários. Oração subordinada e oração principal. A subordinada, ela vai ter a função de termos como sujeito, objeto, adjunta de nominal, adjunta de verbial e de outra oração. E a oração principal, toda oração que tem associada a ela uma ou mais de uma oração subordinada, certo? Orações subordinadas substantivas, aí como eu disse para vocês, no período simples, as funções sintáticas de sujeito, objeto, predicativo, complemento nominal e aposto são tipicamente representadas por palavras da classe gramatical dos substantivos, beleza? Aí eu coloquei uma tabelinha para vocês, colocando de novo, né, todos os tipos de subordinadas substantivas, que são 6 aí, a função sintática que ela vai estar exercendo e um exemplo. Bom, pessoal, agora é só estudar. Qualquer coisa estarei aqui, coloque nos comentários e até uma próxima aula, até um próximo conteúdo. Se caso alguém queira algum conteúdo específico, é só colocar aí pra gente. Beijos e até a próxima!